Capítulo 10. Marionetes da Eternidade. Uma breve chuva cai junto ao nascer da manhã. A Debovale carregou Abigail desmaiada durante o resto da noite inteira. Agora que ela estava de pé, eles caminham lado a lado enquanto adentram Nova Cidade, que mais parecia uma cidade fantasma. Redvolt era um local rústico até demais. Parecia não ter tido muitas visitas e nem avanços tecnológicos. Seus residentes aparentavam ter 30 anos ou mais e não se importavam nem um pouco os visitantes. Não havia sinal de crianças ou idosos naquela cidade, e por mais saudáveis aqueles residentes aparentavam ser, uma estranheza pairava sobre eles. Seu olhar era vazio, seus movimentos eram lentos e seguiam um determinado padrão. Eles se vestiam com roupas bem semelhantes, e a única coisa de diferente naquela cidade era a presença de 2 negros livres. O primeiro negro veste a roupas semelhantes aos residentes daquele local. Seus movimentos não eram tão padronizados quanto daqueles homens e mulheres, porém seus movimentos eram sempre tentando imitar a forma de agir daquelas pessoas, demonstrando que por mais livre que fosse, não conseguia ser de fato livre e não conseguiu superar a submissão aos brancos. Sentado em uma mesa rodeado de brancos, eles jogam cartas e bebem cerveja, mas não aparentam gostar de beber. A bebida desce pelas suas gargantas e da mesma forma cai no chão, escorrendo pelo canto de seus lábios. Já o outro negro estava muito afastado, se encontrava no campo aberto. Ele estava sem camisa, exibindo seu corpo coberto por estigmas, cortesia do homem branco. Ele aparentava ter por volta dos 40 anos e dançava sem preocupação nenhuma enquanto a chuva caía. A Debovale assiste àquela cena maravilhado. Os movimentos realizados pelo negro em questão eram estranhos, de certa forma ridículos, e não faziam sentido nenhum, mas aquilo trazia um certo conforto e nostalgia, mesmo o príncipe não se recordando de ter visto nada parecido com isso em sua vida. A dupla vai caminhando enquanto observam a cena. Obviamente esse homem tinha mais cara de ser o regente que eles procuravam do que o outro. Enquanto avançam em direção ao dançarino, o outro negro livre vira seu rosto para a dupla por alguns segundos e rapidamente retorna sua atenção para o jogo de cartas. Ao chegarem perto o suficiente, a dupla é sufocada por uma presença fortíssima, seus pelos se arrepiam e seus olhos se arregalam. A Debovale já havia sentido presença quando lutou com Mary. Já Abigail sentiu na noite anterior. Esse sentimento estava sendo compartilhado por eles, porém ambos não faziam ideia do que se tratava aquilo e nem que o outro poderia sentir também. O que ele está fazendo? Questiona Abby enquanto olha para Debovale. Não tenho certeza, já vi alguns desses movimentos no Danbé, mas tem movimentação um pouco diferente, responde a Debovale. O que é Danbé? É um estilo de combate do meu país. Combate é? Então você entende de combate? Pergunta o negro, enquanto continua seus movimentos. Não é o meu forte, não tinha muito tempo para praticar, responde a Debovale. Me mostra o que você sabe, pede o dançarino. Eu devo? Se questiona a Debovale em voz alta. Claro, incentiva Abby empurrando Ad na direção do dançarino. Aproveitando o impulso do empurrão, a Debovale avança em direção ao homem que não parou de dançar mesmo com a sua aproximação. Então o príncipe tenta desferir um soco com a sua mão esquerda na direção do homem, que facilmente desvia e começa a se movimentar de forma diferente. Ele coloca sua mão direita para frente e sua perna direita para trás. Logo em seguida ele faz esse mesmo com o lado esquerdo, e assim repetidamente. Ele segue o ritmo do barulho da chuva, e isso deixava Debovale perdido, pois não sabia o que era aquilo, mas novamente ele tenta desferir um soco. O homem com a sua ginga utiliza sua mão direita e com sua palma, ele empurra o punho de Debovale para trás. Seja mais rápido, diz o homem, percebendo estar na presença de um combatente experiente. A Debovale decide parar de segurar seus golpes e avança com um chute lateral com sua perna direita, que facilmente é esquivado pelo homem, que chega seu corpo para trás e volta rapidamente para sua base. Como seu adversário abriu brecha por virar o corpo no chute, ele aproveita para dar uma rasteira na perna esquerda de Debovale, que não teve a mínima chance de se defender, e acaba
estava caindo no chão molhado. Era esse homem que me protegia enquanto eu dormi. Diz Abi enquanto sorria. Adebowale se levanta, seu olhar carregava uma expressão descontente. Visivelmente ele estava começando a se irritar, carregando seus próximos movimentos com raiva. Ele desfere uma sequência de socos e alguns tapas. O seu alvo desvia com extrema agilidade de cada um de seus golpes. A cada desvio Adebowale colocava mais emoção em seus golpes, deixando eles mais intensos, mais pesados. Porém o homem se movia como se não houvesse peso nenhum em seu corpo, o que não era coerente para sua idade. O homem, para desviar de um golpe pesado de Adebowale que dessa vez acertara, salta e dá uma cambalhota no ar, levanta os seus calcanhares em direção à cabeça de Adebowale, atingindo em cheio e derrubando de imediato o caçador. Você não devia estar baseando seus golpes em emoções, nem em sentimentos, diz o homem, enquanto se levanta após a cambalhota. Quando uma estratégia de combate é baseada em emoções, ela certamente se tornará impulsiva, e sem controle do que está fazendo é dar controle para o outro lado. O que quer dizer? Questiona Adebowale, enquanto se levanta colocando a mão em sua cabeça devido ao golpe. Você tem muito ódio dentro do seu coração. Qualquer um facilmente te tira do sério, assim você é facilmente manipulado. No momento em que você se irritou, eu sabia que iria agir de maneira descontrolada com o único foco de me acertar, agindo antes de pensar, diz o homem. Para sua sobrevivência nesse mundo é necessário agir com inteligência e sabedoria. Emoções e sentimentos são importantes. Eles o moldavam e diz quem você realmente é, mas você não vai deixar de matar alguém que está apontando uma arma para você ou para um familiar pela pena, certo? Claro que não. Você explodiria a cabeça dele com um tiro antes que o desgraçado mate quem você ama. Diz o homem interrompendo a fala de Adebowale. Sim, como soube que eu diria isso? Porque você é fácil de ler quando se baseia em emoções para agir. O combatente mais estudado e habilidoso do mundo na hora de extrema raiva, não lembrar de tudo que sabe, só vai agir de forma mais rápida e efetiva para causar dor ao seu adversário. Assim ele perde temporariamente o seu posto de mais habilidoso, podendo ser superado até mesmo porque nunca praticou nada na vida, mas está com seus pensamentos limpos. Suas ações são claras e precisas, pois ele sabe o que fazer e quando fazer. O tempo começa a se abrir e a chuva aos poucos vai parando de cair. Abigail se aproxima de Adebowale, colocando a mão em sua cabeça para ver se ele tinha se ferido. Você está bem? Pergunta Abigail. Vou ficar, responde Adebowale. Eu não preciso fazer essa pergunta, porque já descobri a resposta, mas você é o regente que estamos procurando. Takeda deve ter mandado vocês atrás de mim devido ao meu sumiço, responde o homem com um sorriso. Eu me chamo Joaquim de Almeida, cofundador dos Lâminas de Dragão. Por que você sumiu? Pergunta B. Takeda e eu sentimos uma anomalia espiritual aqui por essas bandas, decidi investigar por conta própria, para não atrapalhar o andamento das nossas operações. Que anomalia é essa? Pergunta Adebowale. Nessa cidade existe alguém que sabe manipular forças espirituais como ninguém. Não sei ao certo o que é, pois ele sabe ocultar sua presença. Já tentei falar com os moradores daqui, porém eles não me respondem. Passam direto por mim. Parece que eu não estou aqui. Você disse que vocês sentiram essa anomalia. Você quer dizer que sabe sobre Manitou? Questiona a B, nitidamente interessada no assunto. Vejo que você se informou com os nativos. Sim, eu estou me referindo a um Manitou, embora o nome exato não seja esse, é Ashi. Pergunta Adebowale. Isso é como os Yorubás chamam a força vital. Para os nativos é a sua espiritualidade, sua conexão com a natureza e invocação de entidades. Para o Takeda Ekami, para ele é uma ligação com espíritos e deidades do shintoísmo. A qual é a sua religião? Explica Joaquim. Para Erwin, que é católico, ele interpreta como poder divino emprestado. Ele se recusa a chamar de bênção, que é mais simples. E para você, é o que?
Pergunta Abigail: para mim não tem um nome certo. Minhas raízes nigerianas implicam que eu também chame de Ashi, mas no Brasil eu fui convertido à força para o catolicismo. Lá os nativos daquela terra eram escravizados também. Meu convívio com eles me fez entender suas práticas. Dividido entre 3 culturas e fé diferentes, eu comecei a ver semelhança nas coisas. Para mim tudo é real. Nós colocamos nomes diferentes nas coisas, mas se você for ver é quase tudo o mesmo. A energia espiritual está em tudo, todos os seres vivos e até mesmo em alguns objetos, só muda a percepção das pessoas. Você acredita no Deus dos brancos, então? Questiona Adebovale, nitidamente irritado pela fala de Joaquim. Eles te forçaram a abandonar suas raízes e você ainda diz que vê semelhanças conosco. O mesmo Deus que permite que eles cometerem todos esses atos cruéis contra nossa gente. Eu nunca abandonei minhas raízes, muito pelo contrário, carrego elas comigo e espalhei para muitos escravos que nasceram no Brasil, sem contato algum com seu país de origem, responde Joaquim, encarando fixamente Adebovale. Presumo que você seja Yorubá por ter se referido ao Ashi. Não sei de qual reino você é, mas eu sou de Daomei. Fui tirado de minha família ainda jovem por pessoas da mesma cor que eu, que dividiam a mesma fé que a minha. Fui vendido por essas pessoas em troca de bens materiais. Esse gesto é de grave ruptura ao equilíbrio cósmico e social representado por Ogum, Oxalá, Exu, Yansan, entre outros. Ao ouvir o nome do reino que Joaquim pertencia, Adebovale entra em estado de choque. O reino de Daomei foi atualmente superado pelo reino de Oyo. Muitos de seu próprio reino, ou foram vendidos para os europeus. Foi isso que Adebovale vivenciou antes dele mesmo ser vendido da mesma forma por um reino rival. Sua expressão de raiva se quebra e o que toma controle é um olhar triste. Sua consciência pesou, por mais que ele não tenha sido responsável direto pela escravidão do homem que está à sua frente. Ele fazia parte da família que fez isso. Adebovale olhava as marcas no corpo daquele homem. Suas feridas, marcas de chicote, de chumbo, cortes de lâminas. Adebovale sentiu como se ele tivesse ferido aquele homem diretamente. Não teve diferença. Ambas crenças tiraram minha liberdade. Ambas crenças me colocaram no ponto mais baixo que um ser humano poderia chegar, mas isso não foi culpa de Deus. Não foi culpa de Olorum, não foi culpa de nenhum orixá ou anjo. Isso foi ação do homem. Aprendi em Gálatas que não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E isso não é muito diferente da justiça e do bom caráter promovidos pela nossa tradição. Ambas acreditam na quebra de barreiras para transcender as divisões sociais para alcançar a harmonia e a unidade. Por isso eu acredito que nomear de Ashi Manitou ou Kami seja redundância, independente de como for chamado, flui em nós, flui na natureza, nos animais. O universo foi formado a partir disso e quando formos seremos entregues a ela, não importando nosso tamanho, cor, gênero, reino. A única coisa que irá importar é o que fizemos em vida, nossas ações. Explica Joaquim enquanto se vira em direção à cidade, refletindo sobre o que acabou de dizer. Acho que já sei que está por trás disso. Joaquim coloca a mão no bolso de sua calça e retira um revólver Gerard. Ele rapidamente mira na direção da mesa onde o jogo de cartas estava acontecendo e efetua um disparo na direção do homem negro. O projétil voa em direção ao homem, porém um cidadão aleatório salta em frente à bala, impedindo que um negro fosse atingido. O alvo de Joaquim continua sentado na mesa, esboçando um sorriso um pouco perturbador. Com um rápido movimento de mãos ele joga as cartas na mesa e faz alguns sinais com seus polegares e indicadores. Imediatamente todos os residentes daquela cidade começam a se armar com o objeto mais próximo. Alguns pegaram armas de fogo e facas, mas outros se armaram apenas com pedaços de madeira. Por que atirou nele? Questiona Adebovale enquanto coloca a mão em seu revólver. Somente alguém fortemente ligado ao espiritual poderia estar por trás dessa anomalia. E analisando essa cidade, nem capela eles têm aqui, demonstrando não possuir interesses religiosos, o que por eliminação me faz acreditar que o mais ligado com questões espirituais
Diz Joaquim, seja o escravo, completa Abigail. Entendendo o que está acontecendo, Abigail acertou a pessoa que estava por trás desse evento, mas errou ao chamá-lo de escravo, pois aquele outro negro ali era o ser mais livre daquela cidade. Os residentes daquela cidade, que agora estavam armados e avançando em direção ao trio no campo aberto, eram todos marionetes dele. Matem eles, mas tragam seus corpos completos para mim, ordena o escravo para suas marionetes. O homem em questão se tratava de Mbaco, um escravo que, diferente de Joaquim e de Adebovale, não veio direto da África. Ele nasceu em terras americanas e desde jovem foi submetido a torturas brutais por seus senhores, que eram praticantes de uma seita chamada a Ordem do Véu Cinzento, formado por aristocratas e intelectuais insatisfeitos com escravos, ganhando a liberdade e se integrando à sociedade. Eles acreditavam que a verdadeira elite da humanidade, ou seja, homens brancos e americanos, eram os únicos capazes de transcender a mortalidade e dominar os mistérios da vida após a morte. Um homem chamado Arthur Avitorne foi o fundador dessa seita, após se conectar com uma entidade ancestral que se apresentou a ele e lhe ensinou os segredos da vida após a morte. Através disso ele escreveu um livro chamado Livro do Véu, ou Sagrado Livro, que era a base da seita, onde somente aqueles com o mais alto cargo na hierarquia da seita, chamados de Véu do Abismo, poderiam ler livremente o livro, mas esse nível só podia ser alcançado por aqueles que completavam os ritos mais profundos e secretos do livro. Devido à sua natureza herege, essa seita acabou sendo mal vista e ficou no radar de Cornelius Blackthorne, simplesmente um dos homens mais ricos e influentes dos Estados Unidos. Como a seita foi criada por aristocratas, não demorou muito para chegar aos ouvidos de pessoas poderosas de fato, e eles não gostaram da ideia. Por isso o grupo liderador por Cornelius encabeçou busca e apreensões de todos da seita. Para se esconder, eles se refugiaram para o Missouri e se estabeleceram por lá. Através do comércio de escravos, ritos ilegais e imorais, e muita heresia, eles pesaram o clima da região onde habitavam. Desde que nasceu, Mbaco era atormentado por espíritos. Ele não entendia exatamente o porquê, mas desde pequeno ele já possuía uma forte ligação com o espiritual, e os ritos realizados por seus senhores abriam pontes para o mundo espiritual, trazendo espíritos amigos que fortaleciam ainda mais a ligação que Mbaco tinha com o espiritual. A família de Mbaco veio diretamente do Congo, e toda a oportunidade que tinham, ensinavam para o pobre menino sobre sua cultura e seus ritos, pois acreditavam que combateriam o mal daquela seita com sua boa fé. Mas aqueles homens eram sádicos. Em uma noite chuvosa, eles cozinharam o pai de Mbaco vivo, dentro de um caldeirão. O pobre garoto observou a cena sem chorar, pois seu pai lhe ensinou a ser forte. Anos depois era a vez da sua mãe, que teve seus membros cortados e o que sobrou de seu corpo foi pendurado e exposto para os homens poderem brincar de tiro ao alvo. Como o menino já estava crescido, ele não suportou ficar vendo sua mãe naquele estado e fugiu, mas sua fuga não o levou para muito longe, já que ele enxergou espíritos malignos e por isso acabou voltando para seu inferno. Por ter fugido, Mbaco foi castigado severamente, ficou dias sem comer, tendo sido obrigado a se alimentar de seus próprios dedos. Era uma vida miserável, ele não suportava viver daquela maneira, e foi assim que ele começou a planejar a sua vingança. Como ele sabia que a base da seita era o livro, ele tentou roubá-lo e escondi-lo na floresta, e assim ele fez. Ao chegar na floresta com o livro em mãos, os espíritos retornaram, só que ao invés de atormentá-lo, os espíritos incentivaram o garoto a ler o livro. Por curiosidade o menino leu, e entendendo a natureza do poder que tinha em mãos, ele decidiu mudar sua vingança. Mbaco, com o auxílio dos espíritos, enganou os seus senhores por dias, ocultando sua presença na floresta para estudar mais a fundo o livro, testando aquele conhecimento nos animais silvestres daquela floresta. Quando percebeu que ele já tinha tudo que precisava, ele retornou para os seus senhores, só que ele não estava sozinho. Do seu lado estavam diversos animais da floresta, que ele havia matado, pois em seu estudo com o livro do véu Mbaco aprendeu a manipular os espíritos daqueles que morreram, trazendo de volta a alma dos mortos a seus devidos corpos.
Com o exército de animais revívidos, o escravo atacou seus senhores, cada um dos que tombou. Ele fez questão de manipular seus espíritos e trazer de volta para seus corpos, para eles servirem Mbaku, assim como ele o serviu. Após esse dia a seita do véu foi completamente aniquilada. Seus escravos foram soltos e fugiram. A única coisa que sobrou foram os corpos daquelas pessoas, só os corpos, pois a alma já não pertenciam mais a eles. Mbaku permaneceu com o livro e aprendeu mais coisas, inclusive a se regenerar e a regenerar o corpo de suas marionetes através da força vital de outros seres. Com todo esse poder, Mbaku decidiu viver isolado na cidade de Rei de Voot. Todos os visitantes que passavam pela região eram iludidos pelos corpos de mortos-vivos, comandados pelo feiticeiro, que aumentava o seu exército de marionete com cada branco que aparecia pela região. Mbaku só tinha uma regra: não utilizar seus poderes em nenhum negro. Por isso ele nunca trouxe seus pais de volta à vida, e nem atacou Joaquim durante o tempo em que ele estava por lá. Mas como o visitante atacou primeiro, ele não tinha mais por que deixá-lo vivo. Vocês serão a alimentação da semana, diz Mbaku seguindo a ordem de seu dono. Os corpos mortos daquelas pessoas começam a disparar com suas armas de fogo na direção do trio, forçando eles a correrem e pegar cobertura nas árvores, menos a Debovali, que cobre seu corpo com sua armadura e começa a correr na direção dos homens. Como os tiros ricocheteavam na armadura, ele avançava sem se preocupar, e com rápidos golpes ele nocauteava aqueles homens. Percebendo que o seu alvo se tratava de um portador do destino, Mbaku se levanta de sua cadeira e estica seu braço com a palma da mão aberta na direção de Adebovali. Ele começa a sussurrar palavras inaudíveis. Uma coloração escura começa a tomar o seu corpo e seus olhos ficam com verdes. Cuidado! Grita Joaquim saindo de trás da árvore, tentando correr em direção ao Adebovali antes que Joaquim pudesse se aproximar. As nuvens no céu se rasgam e um clarão ilumina a armadura de Adebovali. O príncipe olha para o céu e numa fração de segundos é atingido por um raio de coloração verde. Adebovali é atingido em cheio, sendo afundado no chão com extrema violência. Devido a esse acontecimento, Abigail sai de trás da árvore e corre em direção ao ex-escravo. Só que dessa vez ela se sente inspirada pelo que ouviu mais cedo de Joaquim e pelo ocorrido da noite anterior. Ela corre firmando a cadência do seu pé no solo. Ela sentia como se tudo estivesse lento e seu coração estava mais acelerado, seu corpo mais quente. Naquele momento, Abigail estava forçando seu espírito ao invés de seu físico. Seu talismã começa a emanar pela última vez a cor púrpura, que logo foi substituída pela coloração vermelho-sangue, uma cor mais viva e mais forte, e sem perceber ela envolve seu corpo com chamas dessa cor e através de batalha e numa velocidade surpreendente. Ela aparece na frente de Mbaku, que não conseguiu entender como ela se movimentou nessa velocidade. Ele só teve tempo de levantar seus braços, pois o corpo de Abi chegou na sua direção como uma bala de canhão. Ela se chocou com o ex-escravo e o empurrou na direção da parede do bar onde ele estava. Mbaku foi empurrado com tanta força que ele acabou destruindo a parede do bar e caindo no centro do estabelecimento. Não ouse feri-lo, diz Abigail com o corpo envolto em chamas e uma voz muito mais grossa. Mbaku ainda no chão começa a sussurrar novamente. Um pentagrama de sangue surge no chão em volta do feiticeiro. Ao terminar de sussurrar, Mbaku se levanta e estende seu braço na direção de Abi. A caçadora pega seus 2 revólveres e efetua uma série de disparos. Porém, o feiticeiro dispara de sua mão um turbilhão de chamas negras que consomem o metal dos projéteis, reduzindo eles ao nada, atingindo o corpo de Abi e empurrando ela em direção à casa em frente ao bar, fazendo o corpo dela colidir contra a parede da casa com violência. E com apenas 2 ataques, Mbaku derrotara 2 portadores do destino, que só não foram mortos devido ao poder de seus talismãs. As chamas que envolviam o corpo de Abigail ao entrarem em contato com as chamas negras impediram a caçadora de ser obliterada. Já Debovali acabou sendo atingido em cheio por um raio. Se não fosse sua armadura, ele estaria morto. Ambos estavam feridos e desmaiados. Seus poderes estavam desligados e eles estavam cercados por inimigos que não morriam. Aquele dali seria o fim deles.
Esperei esse tempo todo para você dar as caras, diz Joaquim. Eu realmente torci para que não fosse você, mas infelizmente não tenho escolha. A alma de vocês irá para o lugar que pertence hoje. A Anhangá proverá isso a vocês. Emanando uma coloração verde de seu corpo, Joaquim fecha seus olhos e com um salto ele voa aos céus. Ele faz alguns lentos movimentos com seus braços. O clima local começa a mudar. As nuvens que antes estavam separadas devido ao raio que cortou os céus, se fecham indicando que iria começar a chover. Os ventos ficam mais fortes e as folhas das árvores começam a cair. Algumas folhas voam em direção a Joaquim e o cercam. O vento leva aquelas folhas até seu braço. Joaquim começa a preparar um soco com o braço envolvido pelas folhas. Se liberte dessa dor, irmão, diz Joaquim como uma expressão triste. Joaquim realiza o soco que estava preparando no ar, e de seu punho sai uma rajada de ar em alta velocidade que voa na direção do peito de M'Baku. Ao colidir com o corpo, a pressão do ar destroça o peitoral do feiticeiro. O ar adentra suas artérias e as entope, causando uma morte dolorosa para o feiticeiro, o libertando de toda aquela maldade em que foi imposta por anos de tortura. Joaquim pousa na terra e olha os corpos daqueles homens que eram apenas as marionetes de M'Baku cair sem vida no chão. Com uma expressão bem triste, Joaquim se vira em direção às árvores. De dentro da floresta vem vindo um veado enorme. Ele era branco como a neve, seus olhos eram vermelhos como o fogo e chifres pontudos como facas. Guie esses espíritos e não deixe eles serem profanados novamente, clama Joaquim. O veado se vira em direção à floresta e começa lentamente a ir embora, sumindo da visão de Joaquim. O regente por sua vez entende que seu trabalho ali estava feito. Então ele pega o corpo desmaiado de Adebovale e o leva até perto de Abigail. Ele coloca os dois deitados lado a lado e começa a procurar qualquer coisa que pudesse responder o que foi que aconteceu com aquela cidade.